Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão América, um programa onde a gente mostra a você o que está acontecendo nos Estados Unidos sem o bullshit dos correspondentes internacionais brasileiros. E no programa de hoje a gente vai falar mais sobre a origem do vírus chinês. Afinal, é um vírus de laboratório? Não é? É um vírus de origem natural? Todo mundo já sabia disso ou não sabia? E mais, o doutor Anthony Fauci sabia? O que os e-mails vazados ou não vazados ou revelados do epidemiologista mais famoso e mais queridinho da mídia internacional revelaram para o público nessas últimas semanas? A gente volta logo depois da nossa nova vinheta. E estamos de volta. Estamos de volta também, não sozinhos. Eu não gosto de fazer esse programa sozinho. Eu gosto de fazer esse programa com o meu co-apresentador e co-idealizador do programa, Dr. Marcelo Ribeiro. Boa noite, Dr. Marcelo. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Obrigado por seguir a gente aí. E vamos tentar esclarecer algumas dessas coisas importantes aí que estão surgindo na mídia agora, depois de muito tempo. Então, é óbvio que é algo muito perigoso. Isso é o tal do ganho de função, né? E eles fazem um banco de dados, né, com esses novos vírus criados, the chimeric viruses, né, que eles têm em laboratório. Então, se você quiser, eu dou uma palhinha rápida do geral, né, do que aconteceu. Eu quero, Fala. com certeza. Fala. Então tá bom. Então basicamente, os personagens principais, né, são esse Ralph Baric. Esses nomes que vocês têm que gravar, vai aparecer muito. O Anthony Fauci, claro, o Ralph Baric, a doutora Xi Desculpa te interromper, Zhengli, Marcelo, mas vamos falar especificamente de cada um desses personagens. Muita gente vê o Anthony Fauci, vê ele falando na Casa Branca, vê ele falando. Quem é o Anthony Fauci? Quem é esse cara? Por que ele é importante? então vamos lá. Então, o Anthony Fauci, ele tá na Casa Branca já como ele, na verdade, ele é o líder, né, o cabeça do instituto, que é o chamado Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, que faz parte do NIH, né, que é o Instituto Nacional de Health, né, de Saúde americano. E ele, basicamente, ele se tornou, a notoriedade dele vem da época do HIV, da AIDS, né, ainda nos anos 80, que ele, se eu não me engano, ele começou a trabalhar para o governo americano ainda com o Ronald Reagan, né? Então ele já está lá há muito tempo. Ele se tornou uma figura, ele se tornou uma figura política, né? Que ele teve uma participação muito controversa, inclusive, tem muitas controvérsias dele, acho que não cabe a gente entrar aqui agora, mas já da época da AIDS, do HIV, daquelas pesquisas daquele tempo. E ele é um virologista importante, né, conhecido, mas que a gente está vendo que se tornou uma figura muito mais política do que um cientista, né? E esse é o Anthony Fauci. Então, hoje, o Anthony Fauci, ele é o cabeça, né, o líder do Instituto Nacional de Alergia e Doença Infecciosa, que é parte do NIH. Eu te interrompi, continua aí com os próximos personagens do Peter Daszak. A gente tem o Peter Daszak, né? E eu vou falar um pouco de cada um deles quando a gente conta a cronologia. Tem a doutora Xi Zhengli, né? E tem o Baric, né? O Ralph Baric. Então, basicamente, é um pouco complexo, mas eu vou tentar simplificar um pouco. Teve recentemente um embate no Senado entre o Rand Paul e o Fauci, né? E o Rand Paul pergunta para ele, o Rand Paul diz para ele, basicamente, que o instituto dele estava financiando pesquisa de ganho de função na China. E ele diz que não. Ele chama o Rand Paul basicamente de mentiroso. E o Rand Paul ele é esperto. Ele falou, não, você está dizendo que não, mas essa é a sacada do Fauci. Ele é um cara treinado, né? Ele tem muitos anos de experiência. Então ele usou as palavras muito, como é que fala? Carefully. Cuidadosamente. Cuidadosamente. Então ele usou as palavras muito cuidadosamente, que não é mentira, porque ele está sob juramento, ele não pode mentir. Mas
omite partes importantes do ponto principal que o Rand Paul estava fazendo, que é o dinheiro que saiu do contribuinte americano acabou financiando, não de forma direta, mas indireta, acabou financiando as pesquisas na China. Então, basicamente, esse Barrick, esse Ralph Barrick, que é esse cientista que papa da pesquisa de ganho de função na Carolina do Norte, trabalhou com essa doutora Xi Zhengli, né, que é a mulher morcego, que faz pesquisa de ganho de função no Instituto de Wuhan, virológico de Wuhan, virologia de Wuhan. E esse cara também tem conexão direta com o Daszak, né? Então, e o Daszak, ele é o presidente de uma instituição situada em Nova York, chamada EcoHealth Alliance. Né? Então, essa EcoHealth Alliance, ela é responsável por meio que distribuir os fundings, né? os grants, né? Aporte financeiro. Bolsas. Como é que fala? Bolsa de pesquisa. Bolsas. Isso mesmo. Bolsas de pesquisa em diferentes lugares do mundo. Então, o que aconteceu? O Anthony Fauci assinou uma liberação de milhões de dólares, eu não lembro exatamente quantos milhões agora, se eu não me engano, $1,5 milhão. 3,7 milhões de dólares. Acho que foi $1,5 milhão. O total foi esse para os Estados Unidos inteiro, mas a parte que foi para a Eco Alliance e destinada para o laboratório de Wuhan, acho que foi um pouco mais de $1 milhão. E esse cara, esse Barrick e esse cara, o Daszak, estavam trabalhando basicamente junto com essa chinesa, que é a Batwoman, né, que é a mulher, a Bat Lady, a mulher morcego, fazendo esse tipo de pesquisa em Wuhan, num laboratório mequetrefe, sem segurança, porque as pesquisas com um nível 4 de segurança, elas demoram mais, porque precisa de muito mais apetrecho para você trabalhar, muito mais cuidado para você trabalhar. Então, o que eles faziam? Eles faziam um troço mais abaixo, né? Level 2, grau 2, que é, como você falou, é o mesmo grau de segurança de um consultório dentário. Compara isso, Marcelo. Desculpa aqui, por exemplo, com você trabalha em um hospital. O level 2 é mais ou é menos do que tem, por exemplo, um centro cirúrgico de um hospital? Provavelmente é pior, porque eles têm que usar, basicamente, usar um jaleco, tem que usar luva, não pode chupar como é que fala? Aquele negócio que o pessoal usa em laboratório, né? Pipeta? Esqueci o nome agora. Pipeta. Coisa simples, né? Lavar a mão e tal. E eles estavam brincando de fazer essa pesquisa, esse negócio que eu falei agora, de ganho de função, que o resumo você pega um vírus, coronavírus, e no caso deles, eles estavam usando o coronavírus já há anos, e, inclusive, o Daszak, numa entrevista em 2019, ele se gaba disso, ele fala, a gente descobriu mais de 100 tipos de novos coronavírus aqui e tal, se gabando, achando lindo aquilo, né? Então, eles estavam brincando de pegar o coronavírus, olha o que eles estavam fazendo. Essa mulher, ela ia numa caverna a 1.500 quilômetros de distância, na China, catava morcego, catava vírus de morcego, coronavírus de morcego, que não infectava humanos, e no laboratório eles ficavam brincando de infectar célula humana em rato. Eles pegam um rato e eles fazem o rato carregar o receptor humano da célula humana. Então eles meio que humanizam o rato. Então eles primeiro fazem numa cultura de células, eles fazem células, esses tipos de mutação, e aí eles começam a infectar rato que tem receptor humano, brincando de fazer coronavírus que infecta rato, que infecta gente. Eles estavam fazendo isso no laboratório de Wuhan, onde surgiram os primeiros casos da doença. Então Agora aqui, você me Marcelo, diz, então aqui quando fala assim, o Wuhan Institute of Virology tem um registro público de conduzir pesquisas de ganho de função para criar vírus quiméricos, é isso que você está dizendo. Quando o Departamento de Estado americano está dizendo isso, exatamente, em janeiro, ele está dizendo basicamente o seguinte: o Instituto de Virologia de Wuhan é conhecido, tem registro para criar vírus de laboratório. É isso? isso. E vai além. É isso que ele estava dizendo, mas já é sabido que o vírus que eles estão falando era o coronavírus.
e que ele estava usando os coronavírus para infectar células respiratórias humanas. Isso já se sabe disso. Agora, como é que você prova um negócio desse? Você vai lá no laboratório, pega o catálogo de vírus que os caras têm catalogado e olha. Se você vê um SARS Mas, lá, um vírus igual ao SARS, tá provado. mas eles não Mas deixaram ter acesso, né? não houve esse tipo de acesso. Não deixaram. Não. Então, a Organização Mundial de Saúde manda para a China para investigar no laboratório de Wuhan exatamente isso, para eles irem lá e olharem. Ô, dona Morcego, deixa eu ver aqui seu catálogo de vírus que você está trabalhando. Não, está selado. Você não pode ver. Quem está nesse bonde da Organização Mundial de Saúde? Quem é o único americano nesse bonde que está lá para descobrir se há ou não suspeita de vazamento do laboratório? Quem é? Peter Daszak. O senhor Peter Daszak. Ele foi o responsável por ir lá investigar ele mesmo. E ele publica um artigo no Lancet, um dos principais jornais médicos do mundo. Ele, e a gente vai ver aqui, e ele agradece ao Dr. Anthony Fauci por impedir, perpetuar, né? Impedir que a comunidade científica discutisse a possibilidade da origem de vírus. Então, o Dr. Anthony Fauci recebe muito obrigado por me ajudar a, basicamente, encobrir os meus rastros, né? Que a gente vai falar sobre os e-mails do Dr. Anthony Fauci em seguida. Então, mas eu não quero atrapalhar a tua explicação aí. Tá muito boa. Então foi isso. Então, existe esse tipo de pesquisa, que é a grande função. Acontece muito nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, com esse médico que é amigo da chinesa, que é amigo do Daszak. O Daszak conseguiu dinheiro assinado pelo Fauci, liberado pelo Fauci, para fazer esse tipo de pesquisa em Wuhan. Eles estavam manipulando coronavírus, brincando de criar coronavírus que não infectavam humanos para infectar humano de forma mais eficaz. Depois, os primeiros casos surgem em Wuhan, sem hospedeiro intermediário. E tem uma outra coisa interessante que o Wade fala Curiosamente, no né? dele. Justamente na cidade que tem o laboratório de virologia que pesquisa justamente esse tipo de coisa. Não foi que pegou muito lá. Perto, geograficamente, aliás. É do outro lado da rua do mercado, né? Mas não foi, curiosamente, o que era um ótimo scapegoat, né? Um ótimo bode expiatório. Mas não foi do lado de uma caverna onde tem morcego que pegaram vírus. Foi do lado do laboratório que pesquisavam esse tipo de coisa. Exatamente. E outra coisa interessante é que ele estava falando no artigo dele, que ele comparou o SARS-1, né? Que é um outro coronavírus da primeira epidemia, no início dos anos 2000, e você consegue rastrear, eles conseguiram na época rastrear, porque o vírus ele não pula do morcego para o bicho diretamente. Ele vai tendo mutações. Então, primeiro ele pula para o bicho e ele vai mudando no bicho, ele vai mutando de um bicho para o outro, e essas mutações aleatórias vão selecionando os mais eficazes. E aí, depois de muitas mutações, né, no caso do SARS-1, foram mais de 10 mutações, eles pulam para um ser humano, causam doença leve, continuam proliferando no ser humano. Depois de várias mutações, eles começam surge o surto, surge a epidemia. Então, no SARS e no MERS, também, que foi o outro coronavírus no início da década passada, eles conseguem traçar todos, tem vários desses, eles conseguem traçar vários desses tipos, dessas mutações, antes de você ter a epidemia. No caso do SARS-2, não. No caso do SARS-2, não tem essa evolução. Você tem o vírus inicial, igual ao do morcego, e depois o vírus já matando todo mundo. Como é que você poderia conseguir uma coisa dessas? A explicação melhor você teve toda essa evolução, mas tudo dentro do laboratório. Não teve fora do laboratório. Então você pega esse vírus, essa mulher pegou esse vírus nessa caverna a 1.500 km de distância, levou para o laboratório dela, fez várias passagens, né, de células
que simulam essa transformação do vírus, e aí o vírus escapou já pronto para infectar o humano, depois que já estava adiantado esse processo dentro do laboratório. É uma explicação, é um negócio mais óbvio. Por que que os cientistas saíram e o que eles alegaram? Então, o Daszak, ele diz logo que isso é conspiração, porque eles não acharam o DNA, ou, na verdade, o RNA, né, mutado, que você tem como se fosse o carimbo, né, de manipulação em laboratório. Mas o Wade, ele explica no artigo dele que hoje que eles têm formas modernas de trabalhar esses vírus em laboratório, que é de passagem repetida de célula, que eles simulam exatamente a evolução natural do vírus. Você não tem esse carimbo de manipulação laboratorial. Então, quando esse cara, esse Daszak, veio dar explicações dele, não tinha embasamento científico nenhum. E ele, simplesmente por conta da influência que ele tem com os grants, né, com as bolsas do departamento americano, lá do NIH, e a influência que ele tem na academia, ele pegou esse artigo do Lancet, ele escreveu um artigo no Lancet dizendo que era teoria da conspiração, arrumou mais uma meia dúzia de parceiro dele para assinar e botaram na mídia. E aí, tá lá, cientistas, é o que sempre sai na mídia, né? Cientistas, especialistas, a ciência, a comunidade científica. Cientistas, especialistas, a ciência de... Isso. Que nada mais é do que o cara que criou esse problema todo, provavelmente, que financiou essa bagaça toda, dizendo lá, ó, vamos dizer logo que não tem nada de laboratório não, isso aí é natural. E aí, os outros cientistas ficam naquela, ó, se eu bater de frente com esse cara, eu não ganho grant também para minha pesquisa mais. Né? E o Wade fala isso no artigo dele. Desculpa te interromper, fica um troço tóxico você falar disso. Mas fora os investimentos milionários e as bolsas milionárias que a China coloca e enfia nas universidades americanas, que isso. Também são os outros principais empregadores desses cientistas. Então, de um lado, você tem os agentes do governo e do setor privado causaram essa coisa que tem um controle gigantesco sobre a bolsa dos cientistas, e do outro você tem a China, que é uma das grandes financiadoras das universidades americanas hoje em dia. Quem faz o meu curso e fez o módulo sobre educação, isso ficou bastante claro lá, a gente explica, mostra inclusive o chefe do departamento de química de Harvard sendo preso por ligações com a China no ano de 2019, curiosamente, inclusive no ano de 2019, enfim, mas a gente fala de vários casos onde a comunidade científica está completamente comprometida e dependente do dinheiro que a China coloca nessas universidades, até como uma forma de comprar influência, né? Então, eu só queria fazer esse adendo importante. Exatamente. Então, o Daszak, ele conseguiu influenciar a grande mídia, ele conseguiu influenciar a academia com esse artigo do Lancet, e desde então não se falou mais nisso, ficou tóxico, você virou chapéu de alumínio se você falasse disso, e o Átila Lamarino lá foi lá dizer que, baseado obviamente nisso, ele é um papagaio da comunidade científica, da comunidade científica, desses caras que mandam, né, no mainstream da comunidade científica. Ele foi lá dizer no Roda Viva que não tem evidência, a gente olhou o vídeo, não olhou nada, eles não sabem. Ele sabe muito bem que existem técnicas de você escamotear isso, mas